você poderia falar um pouco sobre essa comunidade que chama Lucana, né, essa igreja aí, qual que era algumas observações, características desse público, ou desse primeiro público, ou a gente geralmente vai estudar Lucas muito mais por Teófilo, que é o destinatário desses documentos? Literariamente, o Teófilo é o destinatário primeiro, né? Mas, obviamente, depois esse escrito ele vai circular entre as comunidades, né? É curioso porque isso toca o próprio nome Teófilo, né? Ele toca muito até uma parte do que eu pesquisei na tese, porque Teófilo é o amigo de Deus, né? Então, alguns comentaristas dizem que quando Lucas diz que os fariseus eram amigos do dinheiro, né? Eles estavam, na verdade, fazendo uma espécie de contraponto, né, mostrando para o Teófilo qual era o caminho que ele deveria fazer. Então, ele era uma pessoa, sem dúvida alguma, abastada para aquele tempo, né? Ele deveria estar em algum lugar onde as pessoas fossem minimamente parecidas com ele, mas com esse desafio de serem convertidas a Jesus, ao Evangelho, né, e se ajustarem àquilo que está sendo proposto, que está sendo apresentado, né? Uma comunidade predominantemente gentílica, né? Agora, isso é importante, né? Ali, predominantemente, são não-judeus, são não só quem escreve não é judeu, mas quem o primeiro leitor não é judeu. Você saberia dar um exemplo que Lucas, quando a gente vai ler um evangelho, a gente costuma comparar com os outros. Que Lucas, por ser gentil, está dizendo uma outra coisa que a gente costuma interpretar por ser tão judaico os outros textos. Você tem algum tipo de exemplo de texto para a gente pensar aqui? Cara, olha só, do ponto de vista dessa comparação que você está falando, por ser um sinótico, o Lucas segue a mesma estrutura dos outros, né? Então, a estrutura dos sinóticos, para quem não tem muita familiaridade com ela, é o ministério de Jesus na Galileia, uma viagem da Galileia até a Judéia e a última semana em Jerusalém. Então, tanto o Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, depois o Mateus e o Lucas, eles seguem essa estrutura, por isso eles são chamados de evangelhos sinóticos, né? Agora, cada um deles tem a sua peculiaridade, cada um tem aquilo que a gente chama de ênfases teológicas próprias. Então, alguns temas são mais caros para o Lucas. Então, por exemplo, o tema da oração é um tema muito caro para ele. A maneira como ele narra a presença do Espírito Santo na vida de Jesus e depois, posteriormente, em Atos, na vida da igreja nascente, né? Como é que o Espírito é o grande condutor dessa igreja, o grande articulador da sua missão. O tema dos excluídos, dos marginalizados, é caríssimo para o Lucas. Lucas dá muita ênfase às mulheres, Lucas dá muita ênfase aos pobres, Lucas dá ênfase às crianças. Então, essas características dele são bem próprias, né? Isso a gente consegue perceber comparando com os outros dois, né? O Marcos e o Mateus. Uma outra coisa que eu sempre reparo é que Lucas também é muito carinhoso com os samaritanos, no sentido de... Porque, assim, os samaritanos, eles eram desprezados, e os galileus também, mas mais os samaritanos, por terem se misturado aos gentios, aos gentios séculos antes de Jesus, quando o reino do norte foi para o exílio. Então, as 10 tribos foram, eles se misturaram, uma situação bem diferente como a Babilônia fez com o reino do sul. E aí, eles eram humilhados, desprezados, não eram considerados nem mais judeus, aliás, eles eram menos do que gentios, era alguém que eram quase como traidores, ou alguém que deturpou a fé, não permaneceu na fé,
eles criaram outros templos, eles também fizeram algumas coisas bem erradas. E aí você vai ver Lucas dizendo assim, eu acho que Lucas entendeu, mas ele fala assim, calma, ó, o que Jesus, ele tinha um olhar carinhoso, ele não tinha esse preconceito todo com os judeus que se misturaram com os gentios, né? Então ele vai ver, eu lembro de um texto que Lucas vai contar sobre isso, que a gente geralmente fala sobre gratidão, né? Que eram os 10 cegos que foram se lavar no tanque, e o que volta, a gente nunca, às vezes a gente deixa desaperceber, mas o que volta é o único samaritano que aconteceu ali. E a gente vai ver também, já em Atos, quando começa a expansão, você tem um avivamento, um batismo do Espírito Santo em Samaria, tanto que eles têm que chamar os apóstolos para confirmar ali, né? Então também tem esses desprezados. A gente pode gastar um tempão falando das mulheres, que é incrível como Lucas valoriza as mulheres. Não sei se tem a ver com a cultura dele ou se é realmente um olhar que Jesus trouxe, mas as mulheres romanas ou gentílicas, elas sabiam ler, elas tinham alguns valores também, elas eram deusas em várias culturas, então tinha isso. Então as mulheres, o pobre é muito forte. Então Lucas, eu brincaria que ele é da missão integral, hein? Porque ele está pegando as minorias e mostrando como Jesus tinha um olhar carinhoso. O que você acha, Luiz? Começando pelo final, fazendo uma brincadeira, para mim só existe uma missão, que é a integral mesmo, né? Então... Mas assim, eu costumo dizer que os samaritanos, eles são os 3 P's, né? Uma mistura de 3 P's. Dos povos, dos pagãos que são misturados, né? Primeiro, depois que os assírios dominam sobre o Reino do Norte, eles usam aquela estratégia política de misturar os povos, trazem os pagãos para aquele lugar. Então, o primeiro P é o P dos pagãos, né? Depois, quando o Reino do Sul é levado cativo para a Babilônia, sobram ali os pobres. Eles ficam ali. Então, tem os pagãos que se misturam com os pobres, porque só vai a elite para o cativeiro. E, ao mesmo tempo, enquanto o povo está lá, os povos se expandem as suas fronteiras. Isso aqui já que é terra de ninguém, então a gente pode ocupar isso daqui. Então, os samaritanos viram essa mistura aí, né, de 3 P's, dos pagãos, dos pobres e dos povos que crescem, que se expandem durante esse tempo. E tem um texto que eu destaco aí, desse carinho que você está chamando aí de Jesus com os samaritanos, que é a parábola do bom samaritano, né? Lucas, eu tinha esquecido desse detalhezinho. Lucas 10, né? Um texto importantíssimo, que tem a ver até com essa trajetória aqui, com essa maneira que eu estou usando aqui para ler Lucas, né? Lendo Lucas com essa lente do dinheiro, né? Então, esse texto é um texto muito importante. É uma parábola onde a misericórdia é expressa por um samaritano. E lembrando que naquele tempo lá, os judeus acordavam de manhã e dentre as 3 coisas que eles agradeciam que eles não eram, uma era samaritano, né? Então, isso aí, a animosidade era muito grande, né? Foi encontrado textos em sinagogas do primeiro século que a oração a oração todo dia que fazia, tinha as orações escritas, né, para os judeus fazerem, eles oravam, se eu não me engano, é obrigado por não ser mulher, por não cachorro ser samaritano e por cachorro. não ser... E qual que era o terceiro? Cachorro. Então, exatamente. Mas é o gentil, cachorro é o gentil. Tem gente que faz essa associação, né? Essa relação. Pode ser, pode até ser. Até porque que ainda quando não a mulher cirnofenícia, né? Se eu não me engano, se é ela, fala da filha dela, ele usa aquela... o Jesus usa, eles fazem uma inferência, não sabe se é isso, ao ditado, não pode dar das crianças para os cachorros, para os gentios ali, era o nome, uma das coisas que, por isso que eles também falam que os cachorros eram gentios, mas eles xingavam os samaritanos também de cachorros, né? É interessante o povo judeu, e a gente também, né? É só a graça de Deus mesmo.
Graças Vamos a lembrar Deus. que a gente é o gentil, né? Isso é muito importante lembrar. A gente está no gentil. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica no card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!